Olá! Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade do ExpoCast e por isso nós voltamos com o primeiro ExpoCast de 2023. E eu vou dizer uma coisa, hoje o negócio tá bom, melhor do que todos os outros. Sabe por quê? Hoje temos um convidado, ele não é mega não, ele é ultra especial. E sem contar que ele é um amigo do coração. E mais ainda que é uma pessoa extremamente querida, extremamente inteligente, proativa. E é por isso que ele está hoje aqui no ExpoCast para alegrar a nossa tarde. Eu não sei que hora que você vai ver esse ExpoCast, mas para mim, hoje, agora, são 3 e pouquinho da tarde. Então eu quero convidar você para vir escutar a história e a trajetória dessa pessoa incrível que está conosco aqui hoje, não é, Zé? E é mesmo, sabe? Uma criatura também muito especial. Aliás, eu quero fazer menção a isso que é muito importante. Todas as edições da ExpoCast nós trouxemos personalidades do nosso mundo econômico, cultural, turístico, que é o nosso segmento, e essa criatura envolve Tudo isso. tudo isso Para mesmo. vocês verem o tamanho da magnitude dessa pessoa. E tem mais, ele acumula cargos importantíssimos, não apenas na sociedade goiana, mas também na sociedade brasileira. Olha aí, meu povo. E E, Zé, ele é. Zé, antes de falar o nome dele, Ah, vamos acrescentar o seguinte, que além de todas essas coisas que uma persona só reuniu, ele é um ser humano incrível, uma pessoa mesmo, fora cargo, fora título. Ele é um ser humano incrível que fala de você, com você, assim, ó, tete a tete, olho no olho. E é por isso que ele é tão querido. E o Zé Guilherme vai falar o nome dele agora. eu sou suspeito para falar dessa criatura, que é o meu presidente da Associação Comercial e É nosso, tá, Industrial gente? de Serviços do Estado de Goiás, que é Rubens Filete. E tem mais, presidente também da nossa federação, Isso uma mesmo. federação nova, mas que já tem o seu lugar dentro da economia goiana, do desenvolvimento goiano, que deve muito a essa criatura. Foi reeleito agora, com Isso mesmo. méritos totais, e por essa razão é que a gente fica muito feliz de ter nesta oportunidade Rubens Filete. Eu quero traçar em pinceladas um aspecto que me comoveu demais. Eu sou diretor da CIEG há quase 40 anos. Já Hum, exerci por uma pouca semana, coisa. inclusive, o cargo de presidente quando eu era, na época do meu querido, que Deus o tenha, Erivan Bueno, e depois José Alves Quinta, também o cargo de presidente na vacância dos dois em suas férias. Ele voltou de férias agora. 20 dias, né, para a família num ano apenas é muito pouco 20 dias tempo. sabáticos, digamos assim. Muito pouco tempo mesmo para dedicar à família. Ele que se dedica à sua associação com essa desenvoltura incrível. Mas eu tenho um aspecto, apenas para dar um exemplo daquilo que é o homem, a personalidade, o amigo que é incrível, que é Rubens Filete. Conversando com ele no final deste ano que passou, nós estávamos conversando sobre amenidades. Aí eu falei para ele das minhas dificuldades depois da pandemia, quando todos nós sofremos, né? E ele disse, ó, a partir do começo do ano que vem, eu vou te ajudar, vou fazer questão nas nossas visitas da diretoria, nas empresas de associados nossos, nós vamos juntos e eu vou querer te ajudar nesse aspecto. Nunca pedi nada, nem a ele, nem a ninguém, mas ele de si, por si e para esse que vos fala, ele tomou a dianteira e sem mais um pedido, sem nada, 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 é apenas para que vocês possam saber quem é essa personalidade que hoje, com todas as honras e glória, nós temos ao nosso lado na ExpoCast, E a dessa persona é oportunidade. tão grande que o Zé Guilherme até esqueceu que você viu que ele não te deixou falar até agora.
Não, Eu mas acho que ele você não vai merece. falar O tão agora, especial que ele é, que o Zé tem muita coisa para falar dele antes mesmo E dele tem. começar a falar. E tenho mesmo, é por isso que eu vou dizer que eu quero que ele me diga um pouquinho da infância dele, né? Onde ele nasceu, como é que ele cresceu, qual o sonho que ele almejou e que ele está conquistando mesmo. Ah, Conquistando os nossos corações, ele isso. conquista os desejos que ele tem da vida que ele leva com uma família incrível também. Gente, Fica à tá me vontade. dando dormência nas mãos de nervoso. Antes do Rubem falar, deixa eu só falar uma coisa. É que o Zé, ele empolgou tanto, você viu, né, Rubens? Você é muito querido mesmo. Eu quero te dar boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você sabe o quão especial você é para nós. Tão especial que a Eliane, nossa presidente da BAF, está aqui hoje. Ela não costuma De participar, não. ouvinte, dicas de passar, só vim Né, desejar Zé? boas-vindas ao Rubens, que realmente é uma personalidade incrível, um amigo Tamanha. incrível, né, Zé? E eu vim aqui para Então, ouvir. agora Ah, é vamos a deixar o hora Rubens falar, dele. né? Agora vou deixar ele falar um pouquinho. Olha só, vocês começaram a falar, a Rose, Helene, o Zé, e eu tô esperando alguém chegar nessa porta aqui e sentar aqui. Você não Ué, é possível você, ué. que estão falando da pessoa do Rubens Filete. Eu sou essa pessoa que vocês, né, convivem aí em todas as esferas, né? Na vida pessoal, na vida profissional e na vida associativista, né? Então, muito obrigado pelos elogios, eu fico Não é? envaidecido e agradecido, porque hoje é muito fácil, né, você doar seu tempo, vamos dizer assim, porque você está tantos minutos durante o dia, tantas horas durante o dia, se dedicando a terceiros, e você faz isso por amor, né? Você não tem é por dinheiro que eu estou lá, é por interesse que eu estou lá, e é por isso. Então, assim, isso acaba sendo parte do meu dia a dia, parte da minha convivência com todos vocês. Então, cada dia que passa, Zé, Rose, Liene, todos vocês complementam o meu conhecimento, né? E isso serve de base para que eu possa lutar cada dia mais pelo comércio, pela indústria e pelo serviço do Estado de Goiás, do Brasil e em breve algumas ações aí Brasil afora. E a gente agradece. E você é de onde? Natural de onde? De Goiânia mesmo? Não, eu sou de Bauru, São Paulo. Paulista. Eu nasci em Bauru. Vim muito novo para Goiânia, eu tinha aproximadamente 5 anos de idade. A minha mãe, nascida em Paraúna. Goiano do pé rachado. Já é naturalizado Eu sou goiano. comedor de piqui há muitos anos. E aí a família toda, por parte de pai, paulista. Meu pai era um empreendedor em Bauru. Ele tinha uma oficina credenciada Volkswagen. E como todo empreendedor, ele arrisca, quebra, reconstrói, reconstitui os cacos que sobram. Desse E meu modelo. pai não fez diferente. Meu pai quebrou e veio reconstruir a vida em Goiânia junto com a minha mãe. Que legal. Que casou com meu pai já com 2 filhos, né, do primeiro casamento. A esposa dele faleceu e as crianças muito novas, e minha mãe assumiu essas 2 crianças, e logo na sequência nascemos eu e a minha irmã mais nova, Laíla, em Bauru também, e viemos para Goiânia. E aí nós começamos a construir a nossa vida aqui em Goiás a partir da década de 80, onde a gente se estabeleceu em Goiânia, e em 84 eu tinha 8 para 9 anos de idade, meu pai faleceu. E aí venho com uma estrutura familiar destruída, vamos dizer assim, porque o tradicional, um pai e uma mãe Patriarca, criar né? os seus filhos, né? Então, parece que eu estava vendo o filme dos meus irmãos acontecendo na minha vida, Não agora é pro lado verdade. lado do Paterno. pai. Mas não tem nada por acaso, né? Depois eu vou contar uma história na sequência que você vai entender um pouco, porque tudo é da vontade de Deus. Com É verdade. certeza. Tudo é no tempo e na vontade dele. Então, e ele vem me abençoando a cada dia, né? Amém. Deus vem fazendo obras maravilhosas na minha vida pessoal, profissional e com meus amigos, aquelas pessoas que realmente querem fazer o bem e que estão junto conosco. Então, meu pai falece, a minha mãe ela vai trabalhar, ela fazia uma costurinha ou outra em casa, e ela vai trabalhar na Samed,
Todo mundo Samed. conheceu a Samed. Samed, Com certeza. o tempo de glória da Samed. A Samed já foi uma empresa Uma muito forte, referência uma nacional. referência, isso. E aí, minha mãe chegou lá de telefonista. Foi fazer alguns cursos, se aprimorou e chegou à gerência geral da Samed. No- E eu, como uma das primeiras intervenções da minha mãe, como forma de castigo, fui trabalhar na parte da tarde na Samed, para ver se tinha alguma coisa ali que me despertava o mundo do empreendedorismo. Só que minha mãe não queria que eu fosse um empreendedor, queria que eu fosse médico, porque minha irmã mais velha já estava fazendo medicina e ela queria que o Que Rubens fosse fosse também, pro lado né? da medicina. Então, as minhas tardes foram assistir suturas, Nossa. consertar osso, ver raio-x. Então, eu passei por esse momento da medicina, né, nesse intensivão. Não tem um dentista prático? Eu acho que eu fui Tem. um médico prático com 12 anos de idade, 11 anos de idade. Nossa, uma criança. Então, eu fiquei muito tempo, né? E só que minha mãe falou, não, eu acho que você tem que ir para conhecer o pessoal antigamente era o CPD, né? O Centro de Processamento de Dados, a TI. Exatamente. Falei, vai conhecer o pessoal do CPD. Foi aonde eu comecei a minha carreira, né? Você se Assim, encontrou no início, eu né? achei interessante, né? Falei, acho que tem alguma coisa a ver comigo. Acho que é bem assim, um pouco mais acelerado, que eu sempre fui um pouquinho mais acelerado. Eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir para minha vida. E minha mãe, assim, muito persistente, né? Não, você vai ser médico, você vai ser médico. E eu, mãe, o desejo da senhora vai ser cumprido. Tanto foi cumprido que o meu primeiro vestibular eu passei para contabilidade, Zé. Bem Nossa. parecido, né? Não era mesmo, hein? Não era para ser médico. Mas antes de eu passar no vestibular, o que aconteceu? Eu sempre fui muito curioso, né? Fui muito curioso. E eu decidi, eu fazia datilografia, Não, eu lembro naquelas dessa fotografia. máquinas fantásticas, manuais, né? E aí eu decidi, com 14 para 15 anos, montar uma escola de computação no Cidade Jardim, na Que Cidade Jardim, lá no empreendedor. Conjunto Morada Nova. Foi uma tragédia, né? Quebrei. Porque o menino que só queria fazer de conta que dava aula, não tinha compromisso com nada, e minha mãe me ajudando, chegou uma hora que ela falou assim, ó, chega, não tem mais dinheiro que aguente tanta despesa. E não, Não deu. satisfeito com isso, eu levei a escola de computação para dentro de casa. Eu peguei uma sala da minha mãe lá, fechei e transferi a escola para dentro da casa da minha mãe. E continuei com essa escolinha. E aí eu fui trabalhar com 16 anos, com a primeira carteira Mas assinada. era muito jovem. E eu fui, e meus tios sempre foram eu passei por um estágio também nas empresas dos meus tios, né, que eram empresários do ramo de autopeças, João Lázaro Ferreira com a Europeças, Ercílio da Metal Autopeças, então é uma família muito tradicional no ramo da autopeças, e eu ia lá mais para ficar de castigo, limpar a peça e aprender realmente o que era o Aquele trabalho, ramo, né? né, esse ambiente corporativo. E aí, quando eu falei, não, agora eu vou trabalhar de verdade. Aqui não vai ter parente, eu vou trabalhar para os outros. E eu decido e acho uma vaga na Casa da Lavoura do seu Eurípides. Nossa. E o meu primeiro contrato na carteira assinada, que eu tenho muito orgulho de falar isso, foi de office boy. Que legal. E muitos anos depois, encontrei o Júnior, né, o Eurípides Júnior. Foi assim, a gente estava fazendo um mestrado na Espanha. Foi assim, Júnior, eu acho que você tem uma dívida comigo muito grande, porque eu fui muito explorado por você, Júnior, e você não sabe. Eu fui office boy da Casa da Lavoura. E foi aquilo que me levou para um mundo de Corporativo. aprender realmente a rotina, responsabilidade. E isso é muito difícil a gente ver hoje. Essa E? molecada começando como office boy. Acho que nem Muito. existe mais essa profissão de office boy. E depois fui trabalhar na Camargo, com o Camarguinho, com o Nossa Antônio Camargo Senhora. Júnior. Então, essas foram as minhas primeiras iniciativas. Que Aí massa. depois, na sequência, eu passei para o curso de contabilidade, comecei a fazer contabilidade e eu desisti de contabilidade e fui fazer análise de sistema. Falei assim, olha, o que tem a ver? Eu sempre mexi com tecnologia desde os 12 anos de idade e fui trabalhar com Contabilidade não era, né? contabilidade.
Eu não estava entendendo, era mais nada, era mais uma birra que eu tinha ali de querer ser médico, né, por parte da minha mãe, do Eu que já ia falar, medicina nada. por parte do Rubens. E fiz o meu técnico de contabilidade na escola do professor Rubens. Foi a Nossa, única escola particular que eu estudei na minha vida. O resto Que tudo legal. escola pública, tirando um período ali de 6 meses na escola, na Faculdade Anhanguera, que tinha eu acho que lembro, foi tinha sétima mesmo. série, que eu acho que eu estudei 6 meses lá, mas a minha vida praticamente toda estudando em escola pública. E aí eu estudando, fazendo análise de sistemas, que eu já tinha desistido da contabilidade, e trabalhando, né, eu dava aula na Tecnodata e à noite eu Tecnodata, trabalhava eu na lembro demais. compensação da ASBACE, Associação dos Bancos do Estado de Goiás. Então eu fazia compensação também, trabalhava a madrugada inteira. Então eu trabalhava de madrugada, Nossa. estudava de manhã, dava aula à tarde. Então a minha rotina sempre foi Você sempre foi assim, meio acelerado, tumultuado, né? bem um pouquinho acelerado. E aí a minha mãe me ajuda, né, nessa relação que ela tinha, esse relacionamento que ela tinha com seus associados na SAMED, a entrar na Antártica. Oh, Na Antártica. Mas não foi na época do Maronese, Na não. época do Maronese, É? na época do Maronese, do João Gomes, Do João e Gomes. toda aquela turma lá. Só que eu fui, né, pro centro de distribuição da Ambev, que era no Jardim América, que era o Moraes, que era o diretor do centro de distribuição. E eu entro nessa fase 1 ano antes da fusão da Ambev, para fazer a fusão da Ambev, que eu não sabia que eu estava sendo contratado para a fusão da Ambev. E aí a minha grande experiência profissional passa a ser Sem dentro dúvida. da Ambev, fazendo, né, ali um trabalho e trabalhando forte e firme na questão de tecnologia, de compliance, de estoque, Nossa, e fico lá puxado. 6 anos e meio. Saí lá como executivo da Ambev e depois, na sequência, eu saio da Ambev e vou para uma empresa de tecnologia. E nisso tudo, sai de análise, volto para contabilidade, formo, Tava porque no... eu precisava do diploma ali para que eu pudesse formar, né? Que eu pudesse formar, senão não era promovido dentro da Ambev. E aí depois eu saio da Ambev, aí eu resolvo estudar um pouco mais, faço um outro curso superior, faço um MBA, faço mais 3 MBA e mestrado. E falei assim, agora chega. Não, agora tá só Parei. começando a história. E aí, quando eu saio dessa empresa como funcionário, né, de tecnologia, eu abro o meu primeiro negócio efetivo, né, de um porte um pouco maior em 2007. E aí, de lá para cá, eu venho trilhando um espaço dentro da área de tecnologia. Então, fazendo uma linha do tempo da infância até essa data que foi 2007, o que já tinha acontecido? Eu tinha casado em Um monte de 99, coisa. namorei 1 ano e 3 meses com a Suzana e nós casamos. Preparamos uma festa maravilhosa com jaozinho, com Bavária, com coxinhas, né, com uvas glaçadas, né, era o que Da permitia época, o né? salário ali, É. né, e a ajuda da mãe, do sogro, e a tia da Suzana e eu só, meu sogro suando para pagar o casamento, minha mãe e eu não sabia nem o que eu fazia mais. A tia da Suzana tem um AVC na festa e morre com 30 minutos de festa. Mentira, arrepiei agora. E aí eu falei assim, tá tudo divertido, né? Começou tudo certo. Então, o meu álbum de casamento praticamente só tem a foto dos meus familiares. Aí, como a minha família estava muito envolvida na medicina, minha irmã socorreu, tinha muito médico lá na hora, socorreram a tia dela, mas acabou falecendo uns 3 dias depois. Mas por que eu tô te contando essa história? Porque tudo foi muito assim, rápido. Eu ia viajar, eu fiquei com a Suzana, a gente não teve lua de mel. A Isabela, depois de 11 meses, nasce, minha Foi tudo primeira muito filha. rápido, né? Igual você mesmo, né? Acelerado. Nasce depois de 11 meses. Aí depois o Igor vem planejado depois de 6 anos e meio. E na hora que o Igor tá chegando ali, em 2006, eu falei assim, ó, agora que tá tudo uma bagunça mesmo, financeiramente, né? A gente não sabe para que lado que tá indo Boninho de direito. mapa-gafo.
que você vai fazer? Vou ser empreendedor para terminar Que ali. é pra poder acabar de E aí eu começo a ser empreendedor em 2007, efetivamente. Abro a empresa e aí a gente vem trilhando, né, um espaço de muita luta, muita batalha e estamos aí sofrendo até hoje com um monte de problema, né, que são as dores de crescimento, as dores de falta de mão de obra, as dores de expansão, as dores de você ir para um conselho, né, na empresa, sair de uma posição de CEO e ir para presidente de conselho. Então, tudo isso vem As acontecendo. dores de ser empresário, empreendedor no Brasil, né? Exatamente. Então, tudo vem acontecendo numa velocidade muito grande. E 2015 também foi uma época marcante na minha vida, né? Eu perdi a minha mãe em 2015, eu estava finalizando esse mestrado, fui em Portugal. Em março eu tinha um fechamento ali do mestrado que eu estava fazendo na Espanha, e depois eu saí da Espanha e fui para Portugal. Chego em Portugal, vou fazer um pedido para Nossa Senhora de Fátima, muito devoto Nossa Senhora de Fátima. Entro chorando, saio chorando, não dou conta nem de raciocinar o que eu queria. E vou embora de Portugal com a sensação de dever cumprido, mas a sensação de não ter feito o que eu queria fazer, que era ter pedido, né? E ter recebido algo que eu não estava entendendo. Né? Você chegar em Fátima. Que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso em março. E a gente é muito egoísta, né, Zé? Assim, a gente, quando as pessoas estão muito debilitadas, já estão passando por um sofrimento extremo, a gente fala, não, quer que ela fica, né? Cura, melhora, vem para perto, né? A gente não quer que deixa essa... Não quer largar, né? Não quer largar. E aí, quando foi em junho, no dia do Cristiano Araújo, 24 de junho, minha mãe falece cedo, por volta das 7 horas, no dia do aniversário do meu menino também. Nossa, então eu tenho algumas datas marcantes na minha vida. E uma coisa que me faz ter um pouco mais de transpiração e inspiração no meu dia a dia foi quando eu vejo o meu menino do lado da minha mãe, passando a mão na cabeça da minha mãe no caixão, e ele fala assim, pai, não preocupa não, que o ano que vem a gente faz festa, hoje vamos cuidar da vovó. E isso me traz a pureza, né? Eu engolo o choro e saio chorando pelo cemitério. Então, assim, foram momentos marcantes na minha vida que falou assim, cara, eu tenho um propósito na vida. Eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer mais do que eu venho fazendo, eu tenho que retribuir mais do que eu venho fazendo, que é quase nada, isso 2015. E quando chega 2019, por falta de opção, o Euclides sai para ser presidente da junta comercial. Não tem ninguém, vamos colocar o Rubens lá de interino na presidência da CIEG. Então acontece, né? As coisas também muito rápidas, né? Quem que é Rubens? Da onde que o Rubens veio? Só que ninguém conhecia a história daquele menino que perdeu o pai em 84, depois veio lutando, estudou e que fez isso, que fez aquilo, que não é nada diferente que todo mundo um dia já fez na vida para tentar algo diferente. Mas você entrou na CIEG em que ano? Em 2007. 2007. Eu abri a empresa e falei assim, agora eu quero ficar rico vendendo para a associação comercial. 11 anos depois você assumia a presidência da CIEG. Um pouco antes da pandemia. Tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Não tem a dúvida. E aí, Zé, falando em propósito, só para fechar a parte pessoal, a minha irmã mais velha, que é filha do primeiro casamento do meu pai, ela teve um problema de insuficiência renal aguda em 2008. E aí a única solução seria o transplante renal. Eu já tinha tido uma trombose em 97, porque eu fui atropelado e tal, e eu não passei no teste inicial, lá no questionário, né, na anamnese. Compatibilidade, né? A compatibilidade até era, mas como o risco de ter outra trombose, outras coisas, era muito alto, eles me cortaram. E aí a minha irmã mais nova era 90 e tantos % compatível. Então a minha irmã acabou sendo a doadora em vida da minha irmã mais velha, né? Da minha irmã que tinha esse problema renal. Então, assim, as coisas na vida da gente, né, Rosa, Zé, assim, eu acredito muito nisso. Nada é por acaso. Eu não entrei na CIEG em 2019
por acaso. Eu não entrei na CIEG em 2007, quando eu conheci o Pedro Bittar, 2006 para 2007, por acaso. Olha que engraçado, Rubens, só te cortar, mas tá no assunto. 2000 e quanto você falou? 6, 7. Eu tava lá já? Eliane, você lembra? Você é da época do Pedro, né? Que eu era secretária do Pedro. Você acredita? A gente E se eu já não me devia engano, ter era se bem nessa por cruzado aí. lá. Aham. E aí, 2007 eu começo, e aí, assim, o Pedro foi um cara que mexeu Meu com a Deus minha do céu. vida empresarial de uma forma que eu devo muita coisa a Ele é ele. incrível. Ele foi um cara... E eu me inspiro em muitos ex-presidentes ali para ajudar as pessoas. Porque quando você está na presidência, você tem aquela força de falar, não, vou te apresentar o fulano, o ciclano, me dá uma Com força ali, a gente certeza. vai lá e ajuda. Então, assim, a nossa missão, a minha missão é fazer tudo aquilo que eu recebi de ajuda em 2006, 2007 para todos os empreendedores do estado de Goiás. Para todos, sem exceção. Isso E é para os muito nossos bom, associados né? também. Nossa. Então, e eu aprendo, Zé, todos os dias nos mínimos detalhes. Às vezes a gente chega numa reunião e fala assim, Rose, eu não tô afim de orar para você hoje. Você tem que manter aquela... Tem que ter uma postura Sabe, ali, aquela... né? Só que é nesses momentos que Deus fala assim, olha, Ele age. cala a boca e ouve, porque você vai ouvir uma história bonita. Então, e aí você fala assim, agora eu tenho que agir, agora eu tenho que atuar. Porque nesses momentos, quando você julga o livro pela capa, é que você recebe as maiores lições da sua Nem vida. dúvida. E É sobre aí, isso. e aí eu venho recebendo essas lições, né, em algumas reuniões que eu participo, e eu não tenho nenhum momento, nem naqueles que eu poderia, ou algumas pessoas acham que foram inúteis, Zé, eu sempre acho algo que eu estou aprendendo ou que eu posso ajudar alguém. Então, fazer algo diferente pelo próximo, eu acho que isso que é meu combustível, sabe? Do dia a dia, que faz eu acordar todos os dias, como diz a minha menina, que eu sou muito irritante de manhã, porque eu acordo muito feliz. Ó, Porque eu acordo muito feliz e ela se irrita com a minha felicidade. E eu durmo, assim, todos os dias eu vou para a cama por volta das agora eu tô terminando um processo de jet lag aí, mas por volta das 11h30, meia-noite eu já tô deitando, pego o meu tercinho, vou rezar meu tercinho e de repente eu desligo. Parece que Deus fala assim, agora só 5 horas da Descansa. manhã. E eu durmo igual uma pedra. Mas ô, inveja. chego, acordo, como diz o meu menino, no 12. Então, é isso que me anima. Eu ter os problemas, que eu acho que quem tem problema tem um tesouro para resolver todos os dias, isso é uma bênção de Deus. Então, tem gente que fala, meu dia hoje tem Senão você problema. não tem que sentido que tem a vida, né? E não acho que a minha vida é melhor do que a sua, do que a sua, do que a sua. Eu tenho os mesmos problemas que vocês têm, eu tenho a mesma intensidade de problemas que vocês têm, maior, menor, mas todos nós temos problemas. Qual que tá a diferença? É a forma como Como você resolve, como você encara. como é que você envolve as pessoas para te ajudar. Então, fala assim, cara, você tá com uma vida maravilhosa, ficou 20 dias de férias, não sei o quê. Eu ouvi muito isso agora quando eu voltei. Você fez isso, fez aquilo. Eu falei assim, gente, foi a primeira vez que eu tirei 20 dias de férias E da os minha outros vida. 340 e tantos Foi a dias? primeira vez. Eu tava me sentindo no Big Brother. Todo dia eu tava sendo eliminado pra minha família. Então, foi maravilhoso. Eu ter Ai, muito preocupação com isso, com aquilo, e eles querendo que eu... Pai, desacelera, pai. Vamos viver o momento. E eu sempre querendo aquela e 20 preocupação. dias não dá nem para desacelerar. Você começou a Quando você começa, desacelerar, tem que voltar, né? Mas pra cabeça da gente, É bom saindo dos demais. negócios, Com é certeza, maravilhoso. com Cansa o certeza. corpo, cansa uma série. Mas assim, é maravilhoso. E estar perto dos meus agentes, meninos, né? E agora tem um muito genro bom. também, levei o genro junto. E da minha esposa, né? Ter esses momentos de acorda, toma café, passa a manhã, almoça, passa a tarde, janta, passa a noite, Tudo junto. tudo de novo, que não é a minha rotina. A minha rotina é acordo, vou para a empresa, meio-dia para frente estou na associação comercial ou na federação, à noite chego tarde, essa é a minha rotina. E eu saio dessa rotina e vou para uma rotina mais pro lado pessoal, isso... O corpo dela leva um choque, né? Isso é o equilíbrio.
Isso é o Opa, equilíbrio cheguei no voltando lugar. para onde ele tem que voltar. Mas você conseguiu desassociar a vida empresarial com a vida familiar e se aposentou nessa época, nesses 20 dias, o celular? Você conseguiu? Lógico que não, Zé. Aê, Rubens. Esse é o problema. Lógico que não, mas a, Ô, Zé, mas quando mas, você abandona Não o tem celular como, de né? férias... mas a Mas vida... deveria. Não, pra quê? Deveria. Mas sim. a vida, Zé, a É. vida é feita de equilíbrio. E Eu sou- entro em eu choque sou- se eu tiver eu sou, que eu abandonar sou meu muito celular. transparente. Eu fazia assim, estou de férias, estou te direcionando para fulano de tal que vai tratar melhor do que eu. Lá na CIEG, Thiago Falbo, melhor Nossa presidente Senhora. que a CIEG já teve. Aí Trata você com direcionava, né? Lá na empresa, fala com a Kelly, fala com os quem? meus diretores, É com a minha verdade. CEO. Então, Zé, a gente tem que dar, assim, esse é meu pensamento. Mesmo você estando off, né, você tem que chegar e falar assim, como você está assumindo uma posição pública, esse é o Não tem como você sumir, é o ônus e o deletar. bônus. Não É tem o ônus como. e o bônus. Então, pelo menos por respeito àquelas pessoas que me ligavam, Falou que que não sabiam legal, que eu ele me estava de férias, atendeu. falou assim, ó, tô aqui, tô de férias com a família, posso te ajudar assim, assim, assim? Pode. Então tá. Não, eu queria que você fizesse. Eu faço também, não tem problema. Não tem problema. E assim, a minha família, graças a Deus, ela entende perfeitamente hoje tudo isso que acontece. Gostei do hoje. É um processo. Mas eu né? achei que Porque você é um tinha processo. criança de filho, tá levando genro. Mas eles sempre serão crianças. Ah, É. A minha menina já está com. A minha criança já está com 23 anos fazendo medicina é e um o meu, bebê. e o meu moleque então está sua com 16. filha tá Sonho- honrando o a sua sonho- A avó. sua filha tá fazendo o sonho da Você sonho colocou da- na cabeça Não, dela. pelo contrário, eu falei dos dois, né? Vocês vão fazer tudo aquilo que vocês Que queiram. legal. Mas eu não fazer. fiz pra minha mãe. Faz aí pela sua Mas avó. ela sempre foi apaixonada pela área de medicina por causa da minha mãe, Que principalmente, por gracinha. causa da madrinha, né, da minha irmã que é médica. é. Então, Inspiração, né? acabou sendo inspiração para ela, né? O outro, essa semana, já falou que quer fazer medicina porque o primo passou no vestibular para medicina. Mas até a semana passada era administração. E tá tudo certo. tá tudo quer fazer bem. administração, quer Lógico. fazer direito, quer fazer Isso medicina, mesmo. tá tudo certo. Eu vou Não, apoiar eles realmente, naquilo que eles querem Isso aí fazer. é uma coisa que a gente não pode tirar, Eu ia ser né, dos jornalista, filhos. né, Zé? Eu prestei vestibular 4 vezes para jornalismo. Tô no Foi turismo. cair no turismo, oh meu Deus. Agora, você, engraçado, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando você era garoto, o que você sonhava em fazer? Quando você era garoto. Sua mãe sempre quis que você seguisse a medicina. Mas você, no seu íntimo, o que você buscava dentro do seu sonho, da sua vontade, do seu anseio? O que você esperava ser? Zé, eu sempre quis ser um empresário da arte e tecnologia. Que legal. Sempre. Olha, Eu tinha vontade de falar assim, agora eu vou construir um software, que assim, não era por causa de dinheiro. Era pela satisfação de entregar alguma coisa. Então, eu sempre quis ser empreendedor. Na verdade, lá atrás não era empreendedor, não era startup, não tinha nada Já disso. não existia, né? Então, eu falei assim, eu quero ser um dono de uma empresa de Empresário. software. A gente chamava de software house, né? Assim, e hoje ainda é. Mas uma fábrica de software. Esse era meu desejo. Eu sempre gostei disso, né? Fui programador, mexi com código, tirei certificações na Microsoft, Gente. assim, fui muito estudioso em alguns assuntos. Tipo Hoje eu Bill sou Gates. Hoje eu sou Ixi, eu queria ser pelo menos 1% dele. Mas eu, assim, hoje eu sou um Bill curioso. Um curioso. Eu gosto de estudar, não sei se você viu, eu trouxe muita coisa de inteligência artificial agora para a última reunião nossa da diretoria. Isso. Eu gosto de estudar, gosto de provocar meus diretores, né? Hoje nós estamos com unidade em Goiânia, Rio Verde, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Covilhã em Portugal. Então, assim, a gente trabalha muito para ajudar o setor produtivo a ficar mais leve no dia a dia da sua gestão. Fala o nome da tua empresa hoje. Hoje nós temos um grupo chamado DTEC Brasil, que é a Distribuidora de Tecnologia Brasil. E debaixo da DTEC a gente tem um pouquinho de marcas ali, né, que representam alguns fabricantes de software no Brasil, como a Senior Sistemas, né, que é um dos grandes players de software de gestão empresarial e de folha de pagamento. Tenho software para saúde mental, tem de planejamento estratégico, tem de
de agronegócio, Tem fábrica de você falou muito software. de contabilidade, tem software Tem, para tem de controladoria, de contabilidade. Então a gente tem software assim, o nosso foco são médias e grandes empresas, né? Ah, você não vende para o pequeno? Assim, não é o foco da nossa empresa, mas nós temos grandes parceiros que atendem Os pequenos, os micros, né? pequenos, né? Então a minha vida tá dessa forma, né? Hoje dentro do grupo a gente tem aí quase 200 colaboradores, então é uma vida divertida, né? Uhum. Todos os dias. Quantas filiais tem? Hoje nós temos Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Verde e Covilhã em Portugal. São Ó. 5. O que você já 3 vezes você usou a palavra Portugal? O que Portugal Da tem onde que veio isso? de tanto interesse, não apenas para você, Fora Fátima. Rubens Filete, mas também para o empresariado goiano e brasileiro? Porque muita gente vira e mexe está abrindo alguma coisa em Portugal. Olha, Zé, deixa eu te contar algumas coisas que me interessaram a partir de 2015. Primeiro, 2015 foi um ano de De virada de chave, né? e de experiência religiosa muito forte, espiritual muito forte na minha vida. Mas todas as vezes que eu viajo, eu sempre tenho aquele olhar empreendedor para o que está acontecendo dentro do mercado, né? Seja quando eu vou para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, algum lugar eu sempre estou olhando para o lado empreendedor. E o que me encantou dentro de Portugal? Que tudo lá é muito mais difícil do que aqui no Brasil. Só que as coisas funcionam. As leis funcionam, os incentivos funcionam. E isso vem motivando para que eu possa fazer essas interlocuções através dos meus negócios e através das entidades que a gente acaba fechando parceria para trazer para os nossos associados. Então, agora em novembro do ano passado, nós fomos para a Web Summit, já foi a 6ª edição que a SEG participou em Portugal, e nós fechamos um acordo com Covilhã e Fundão, que são 2 cidades que ficam próximos à Serra da Estrela, é um lugar magnífico ali, é o único lugar que neva em Portugal, Que legal. de turismo pujante, só que eles querem atração de mão de obra, eles querem que aquela mão de obra que 2010 fugiu de Portugal, Ela volte. E aí, nós como bons brasileiros, nós queremos estar lá, mas queremos trazer a tecnologia para o Brasil. Então, E impostos lá enquanto empresário lá, é até como mais que é? caro daqui. É? É até mais caro, só que funciona. Tudo aquilo que você faz lá em Portugal, realmente acontece. Então, você tem fundos europeus que ajudam a você desenvolver as empresas, você tem hubs de inovação e redes de inovação que realmente fazem a conexão com aquelas pessoas que estão começando os negócios, aquelas pessoas que querem se qualificar cada vez mais, né? Então, sem falar que, assim, em alguns momentos, alguns portugueses ali são muito ruins assim, nas entregas. E aí a gente acaba tendo uma qualificação muito superior do que eles. Eu ia comentar isso. Portugal e Brasil, Zé, tá meio que se unindo. O turismo, principalmente, eu não sei o ramo do Rubens, mas o turismo a gente está numa assim, tão íntimos, Portugal com o Brasil. É porque É tá verdade. rendendo, né, As Rubens? As feiras de lá, a gente está trazendo para cá. As daqui nós estamos levando para lá. Eu acho que é o mesmo caso seu. É a Mas, mesma né, coisa. Rubens? Mas a é mesma igual o Rubens coisa. falou, é porque as coisas lá acontecem. E tem a facilidade também da língua. Da língua. Né? Ah, sim. Apesar que você está lá, as escolas geralmente lá, elas ensinam inglês e francês. Você vai conversar com qualquer um em inglês, eles vão falar em inglês com você. Mas dependendo do negócio, a nossa língua, ela facilita mas não essa tem aproximação. É bem parecido, Sem né? dúvida. Essa aproximação. Sem dúvida. Alguns negócios, não, que você já tem que falar Inglês mesmo. na linguagem internacional o tempo inteiro. Agora, é muita transpiração. Nada lá acontece por acaso. Não adianta chegar lá achando que vai acontecer um negócio assim, que vai cair do céu, que não vai acontecer. Tem que É ralar. difícil, legislação é difícil, tributação é difícil, se entrar errado com o contador vai dar problema para você. Então, assim, tem muita gente que às vezes quer te ajudar,
mas na verdade vai te atrapalhar em consultorias e assessorias lá dentro do país. Então, Portugal, para a associação comercial e para a federação, é uma porta de entrada para outros negócios, para outras feiras e para outras interlocuções dentro da Europa, não só para Portugal. Então ali acontece muita coisa entre os nossos associados, principalmente na África. Porque Olha. Portugal é o grande portão De entrada também. para a África, né? Então isso Verdade. acontece de uma forma mais leve a partir da África. Ontem nós assinamos um protocolo de intenção de negócios com a Câmara Nacional do Sri Lanka, junto com o embaixador do Sri Lanka, Isso. aonde nós fizemos uma parceria muito grande, né? E por que surgiu isso? Porque eles viram o movimento da CIEG dentro de Portugal. Eles viram que a gente estava jogando muitos negócios dentro de Portugal. Então o embaixador, através da área de inteligência de negócio deles, pensou a CIEG, Percebeu, né? viu que a gente poderia contribuir, e ontem oficialmente a gente fechou e selou ali uma grande parceria que vai gerar bons negócios. Nós vamos trazer o pessoal agora, provavelmente eles virão para a nossa posse 16/3, né? Que vai ser a nossa Março. posse 16/3 lá no Oscar Com Niemeyer. certeza eles viram. Eles virão, né? Já confirmaram a presença, o embaixador vai estar aqui. E depois a gente vai fazer também uma missão para o Sri Lanka. Então, essa união de negócios, casando o negócio para o pequeno, para o médio, para o grande, essa é a nossa missão, Zé. Essa é a nossa missão. Fazer com que realmente as coisas aconteçam. Ah, mas você fala tanto da parte internacional, o Brasil é tão grande, dá para fazer tanto negócio? Dá. Dá. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. Mas por que a gente não pode também olhar para fora um pouquinho? Com certeza, tem que ter uma verdade. visão É uma ampla. via de mão dupla, né? Agora, eu quero chamar a atenção de todos vocês que nos veem e ouvem para determinados aspectos desta nossa entrevista, deste nosso ExpoCast. Gente, ele vai Vocês ficar viram- bravo comigo, mas eu vou ter que interromper. Ele tá olhando pra câmera errada. A sua câmera é essa. Essa daí. Você tá eu olhando tô pra usando- essa? Era só pra interagir aqui, pra Não, ficar não. bravo. Aí ela interrompe nos momentos errados, né? Ele É vai isso cobrar. que não pode. É. Mas é muito interessante que cada um saiba um pouquinho da vida de cada entrevistado que nós levamos. É muito interessante. Eu aprendi muita coisa com esta fala, embora bem sucinta, mas muito importante do Rubens Filetti na sua vida pessoal. Aconteceram determinadas tragédias, entre aspas, que me remonta inclusive na fé que ele tem, que ele vai para Portugal, ele reza o terço todos os dias e nós também rezamos, e rezamos em prol de terceiros que merecem a nossa reza, a nossa oração. Eu, há 6 anos atrás, eu também estava praticamente desenganado de uma operação de verticulite e meu filho, que é neurologista, Dr. José Guilherme Schwan Júnior, o Dr. Adilon Cardoso, filho, chamou e disse, olha, infelizmente não tem jeito. Mas a fé que a gente tem, que a minha esposa teve, que meu filho teve, é que fizeram com que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês. Essa fé que ele tem é que move tudo aquilo na nossa vida espiritual, seja você de qual religião você for, toda religião é bem-vinda. A gente tem um ser supremo que é Deus, e é isso que você aprende na fala do Rubens Filetti. E Eu essa fico fé, tão Zé, feliz. dele deixou as circunstâncias mais leves, né? É Na vida verdade. dele. Agora, eu quero outra vez voltar, vamos para a nossa entidade, para a nossa CIEG. Deixa eu só fazer um parênteses antes, você fez eu lembrar de uma coisa. Antes de falar da CIEG, bem rapidinho. O que eu fui fazer nessas férias? Eu estou passando por um processo de cidadania italiana e eu descobri algumas coisas na minha vida. Que o meu bisavô era italiano, de uma cidadezinha muito bacana, meu tataravô de uma cidadezinha muito bacana, e eu fui levar os meus meninos para conhecerem a terra que eles vão ganhar a cidadania italiana em breve.
E isso remete, né, e mexe com a gente, né, de uma forma muito, Com muito certeza. positiva, né? Assim, faz a gente dá uma rejuvenescida em algumas coisas. O ano que vem eu faço 25 anos de casado, agora em março eu faço 24, o ano que vem eu faço 25 anos de casado. Então, para corrigir algumas coisas lá do passado, né, que aconteceram, da tragédia, provavelmente eu renove os votos na terra do meu tataravô. casar Coisa lá, mais né? linda. Para a gente ver se faz algo para realmente que eu acho que a minha esposa merece, né, Com esse certeza momento, merece. porque foi um momento lógico. difícil para nossa É. família, para todos nós, não só para ela, mas para todos nós, e fazer uma renovação dos votos, né, Que na terra lindo. que a gente. Então, só para complementar, que eu lembrei disso aí, Zé, não Tá podia vendo? deixar Muito passar. Tudo tem- importante. É mais um adendo na E tem tua a parte vida, né? positiva, né? Para tudo, É nada. Deus por abençoar, vai acaso. acontecer. Que coisa Vai mais acontecer vai. mesmo. Vai sim. Agora, o que se pretende fazer nessa nova gestão na nossa entidade? Olha, Zé, sabe quando eu assumi a CIEG em 2020? Interino não é a mesma coisa de nada. Você chega lá, vai fazer uma coisa, ninguém te dá muita moral, não sabe se você vai continuar, se não vai continuar. E foi isso que eu falei, olha, agosto, setembro eu decido se eu vou querer ser presidente da associação comercial e se eu vou ter o respeito dos associados de votarem em mim. E aconteceu a eleição, fui eleito Unanimidade total, é. que não é nada burra. E aí eu assumi em 11 de março de 2020. O governador Em chamou março. no dia do aniversário da minha esposa. Eu Ah. fui um pouco sabido, né, Zé? Eu não ia fazer festa. Eu falei, vou fazer uma festa para 500 pessoas para Suzana. E o governador me chama na parte da tarde para que eu pudesse compartilhar com ele sobre o lockdown que ia ser no dia 16. Então, isso que eu tava pensando. E aí, no dia da posse, a gente não podia falar nada, mas a gente já sabia que dia 16 Ia fechar tudo. ia fechar tudo. Então foi uma gestão de lockdown. Nós ficamos 2 anos e pouco, fazendo uma gestão de sobrevivência do setor produtivo. E tudo aquilo que a gente colocou para ser executado, a gente conseguiu fazer ali em torno de uns 50% a 60% de tudo que a gente planejou. Qual que é a nossa missão agora, depois da eleição de dezembro, que a nossa posse agora é dia 16 de março. Qual que é a nossa grande missão? A nossa missão é terminar o planejamento estratégico que a gente não conseguiu Já tinha executar lá, algumas coisas, construir a nossa nova sede. Essa é uma grande, sonho que a gente tem. uma grande missão de várias diretorias. Então, o primeiro grande fato da nossa diretoria interina foi resgatar o terreno que a gente tinha perdido. Então foi assim, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer essa interlocução junto com a diretoria. Então foi um trabalho de equipe fantástico, onde a gente conseguiu resgatar um sonho de mais de 20 anos de ACIEG, na época, antes do Pedro. Nossa. Então tinha ali, depois nós perdemos o terreno na época da Helenir, depois não conquistava e não sei o quê. Então foi muito difícil. E essa interlocução foi muito pesada para reconquistar o nosso terreno. Então, passado essa fase, reconquistamos o terreno e ficou da gente começar o projeto no ano passado. Para construir. Não deu para começar, mas tudo leva a crer que esse ano a gente comece a fazer a nossa nova sede, que vai ser do lado do Paço Municipal, que a gente acaba acompanhando a evolução do setor produtivo dentro de Goiânia. Então, perto da Assembleia, perto da futura Câmara Municipal, perto do Tribunal de Justiça, perto do Paço, perto da onde está tendo a maior expansão de empreendimentos, né, dentro do estado de Goiás. Então, eu falo, vamos acompanhar e vamos seguir esse rumo. Então, essa é uma das nossas missões. A outra missão é deixar para o próximo presidente uma associação que ela seja mais leve no quesito financeiro. Estar à frente de uma entidade que não tem recurso do Sistema S, que não tem, né, que só depende dos seus produtos, dos seus serviços, etc., mesmo com a história da CIEG, não é fácil. Então, essa é uma outra missão que nós temos, de fazer algo que vai deixar um patrimônio aí, se tudo der certo,
nós vamos multiplicar em casa de milhares o nosso patrimônio, que até hoje foi construído pela história de 86 anos da CIEG. E nós temos muitos projetos para entregar para o setor produtivo, no comércio, na indústria, nos serviços, dar continuidade naqueles projetos de feminicídio, né, de combate ao feminicídio, que nós fizemos de uma maestria por parte da Marisa, tão bem feito. Dar continuidade em projetos para apoiar os empreendedores em todas as fases do seu negócio, quando ele está começando, quando ele está com dificuldade na sua gestão, quando ele está com dificuldade no crescimento, na dificuldade de ajustar os seus processos, de contratação, deixar o setor produtivo, os empresários bem mais leves, evoluir a questão do e-commerce, né? Dentro do estado de Goiás, né? Nós temos aí uma participação muito forte nessa nova lei do e-commerce que foi sancionada pelo governador o ano passado. Tem uma evolução dessa lei que já está programada e nós estamos estudando muito. Tem um grupo de estudo da reforma tributária que está acontecendo agora também por parte dos nossos diretores, da reforma administrativa que nós estamos dando nossos pitacos, a composição de algumas cadeiras que a CIEG nunca teve participação e nós conseguimos com a nossa gestão, com a força dessa diretoria, que foi, por exemplo, ter uma cadeira permanente no FCO. A CIEG não tinha uma cadeira no FCO, né? Voltar de novo para o fomentar, para o produzir, né? Ter algumas cadeiras de conselho que a CIEG é a entidade mais antiga do Estado, que está em tudo quanto é discussão, seja ela política partidária, política pública, econômica, social, e a gente não está em determinadas cadeiras para dar ali o seu de acordo ou brigar pelo setor produtivo. Não, então isso virou também uma ordem. Tem algumas coisas que a gente ainda está brigando ali dentro e construindo para que isso aconteça. Ter harmonia entre todas as entidades do Estado, isso é importante. Isso é um tema, Zé, que eu aprendi demais nos últimos 4 anos. Cada entidade ela tem a sua vaidade. A CIEG tem a dela, a entidade B tem a dela, a C tem a dela, a E tem a dela, a D tem a dela. Todos têm uma vaidade. Por que a gente não pode viver como um acordo, em harmonia e fazer projetos que às vezes a gente fica concorrendo entre nós? Tem que somar, então, né? Por que foi criada, com a graça de Deus, a Facieste? Porque às vezes existe um ditado que a gente precisa romper para depois unir. Então foi um momento aonde alguém tinha que tomar uma atitude e a coragem de falar: não estou mais dentro desse grupo. E como eu não tenho pretensão política, eu não tenho rabo preso com ninguém. Só vai, né? Eu falei, cara, eu vou levar isso para o Conselho Nato. Isso é um problema, não é de hoje, é desde 1979. Muito grande. E eu falei assim, eu estou disposto a encarar esse desafio. E eu fui lá e assinei a desfiliação da CIEG da outra federação, e nós criamos, foi lançado pelo presidente Bolsonaro na época, depois o governador Ronaldo Caiado deu a posse para os nossos diretores na sequência, em setembro de 2021, e a gente veio aí, nasceu uma entidade com 250 mil empresas, né? Quase 1 milhão de empregos direto. Exatamente. Né? Então, assim, uma entidade muito respeitada, né? Já nasceu grande. Então, às vezes, a gente tem que ter essa ruptura para ser ouvido e depois lá na frente, quem sabe, a gente unir de novo, né? Mas está caminhando bem, acho que as coisas vão muito bem. As abóboras estão se ajeitando no andar da carruagem aí. E é por isso que eu digo, uma vez, um artista, Luiz Chafim, me disse no meu programa que eu era um construtor de pontes pelas amizades que a gente conseguia unir. Rubens Filete é a mesma coisa. Ele é um verdadeiro construtor de pontes, porque ele consegue unir exatamente o que ele acabou de falar. Todas as entidades, e esta foi uma das razões, e eu já sabia, pelas quais foi criada a Facieste. Só que o pulo é bem maior, porque no futuro
acabou de citar, e eu tenho uma satisfação muito grande de dizer que vamos unir outra vez, com outra filosofia de vida, com outra mentalidade, que é o que todos nós esperamos mesmo. Embora ele tenha dito que cada um tem a sua vaidade, a vaidade é muito pequena quando a gente tem vontade de ter essa mesma vaidade, fazendo essa circular que todos nós pretendemos na vida. Zé, a vaidade, cara, assim, a vaidade e a maldade está no olhar de quem vê. De quer ver? Exatamente. Então, assim, isso não me incomoda se fulano fez isso, se fez aquilo. Ah, mas você não está importando se você não deu entrevista, se você não fez um projeto. Tá tudo certo. Tudo bem. Tá tudo certo. Não me incomoda. Eu quero o bem comum. Eu quero fazer entregas. Eu sou um profissional de mercado. Eu quero entregar. Eu quero dar resultado do outro lado. Não vou dar resultado passando por cima de ninguém, Lógico, levando os lógico. louros para o Rubens, né? Então, assim, eu acho que você já me acompanha há bastante tempo e você sabe que tudo que acontece lá não é o Rubens que faz, é a diretoria que está fazendo. É o todo. Né? É o todo. E é verdade, Verdade. não é um discurso, não é uma demagogia estar falando isso aqui. Eu fiquei muito satisfeito do Thiago agora, né? Tá me substituindo nas E férias. bem, E eu recebi, tinha uma visita lá, passava 10 minutos, como eu estava um pouquinho à frente, 4 horas à frente, eu recebi, você não vai subir a rampa dia 16/3. Aí me ligava outro, vai fazer um golpe aqui contra você. Tudo na brincadeira, Lógico. mas eu enxergava que essa brincadeira, ela tinha uma satisfação tão grande das pessoas que estavam indo lá e vendo o trabalho bem feito que o Thiago estava executando naquele momento, que me deixou assim, feliz, orgulhoso. E Orgulhoso de tudo aquilo que a gente está fazendo, que a construção é do time, não é do Rubens. É isso que eu ia e falar. é uma futurologia que pode acontecer. Quem sabe daqui a 4 anos surge uma presidência que foi descoberta exatamente nessa Nessa vacância reunião, né? do presidente. Exatamente. Né? E não é por acaso, isso é uma estratégia, a gente coloca um, coloca outro, faz isso, faz um teste aqui, faz um teste ali, Exato. e a gente vai descobrindo os Exato. talentos dentro do time, né? E agora, verdade, para a é um gente teste. poder finalizar, a CIEG, para aqueles que possam até não saber, mas tem um manancial extraordinário dentro do nosso segmento. E quando eu digo nosso segmento, é o segmento do turismo. Nós temos grandes nomes, Sandra Mendes, Vanessa Pires Morales. Bom, se eu Nem for dá pra falar, citar, né, Zé? a gente não vai parar nunca de falar os grandes nomes que a CIEG e a Facieste tem no seu bojo. O que pretende-se dentro desse segmento a CIEG e a Facieste? Zé, quando você fala de diretoria, que nós tivemos um problema agora na composição da nova diretoria, né? Mas é um problema saudável, né? Nós, pela primeira vez na história da Na negociação história. comercial, nós tivemos um problema porque é muito difícil fazer uma composição de diretoria. Nós temos, não é pelo fácil. estatuto, que nós vamos tentar mudar isso aí, nós temos 123 diretores para compor uma diretoria, né? 23 são diretoria executiva, 50 diretores, 50 conselheiros. Então é muito É muita difícil. gente, muita coisa. E nós tínhamos quase 200 diretores para compor dentro de 123. Não. Tanto é que muitos que vão tomar posse, né, não são, na realidade, os componentes da nossa A chapa. gente vai ter que fazer a posse e depois, na sequência, já fazer outra posse para os diretores continuarem no apoio da nossa gestão. Mas para o segmento de turismo, segmento de serviço, né, de eventos, que a gente está muito enraizado nos problemas, né? São problemas que não são problemas de hoje. São problemas de anos, são problemas de cultura, são problemas de falta de investimento a nível federal, municipal, estadual, e que agora a gente começa a ver que as coisas caminham de uma forma diferente, porque movimenta a economia, movimenta a inovação, Então, a nossa missão da CIEG é trazer a inovação junto com o turismo. Trazer a inovação junto com os eventos. Imagina você, Zé,
tem um evento que acontece nos Estados Unidos todo ano, que é a CXSW, que é um evento que é em Austin, que a cultura, o turismo, o lazer e o serviço, ele está totalmente ligado. Se não tiver esses segmentos nesse evento de tecnologia, não acontece. E é um dos maiores do mundo. Movimenta não sei quantos bilhões de dólares durante essa semana na cidade inteira e no estado. Por que que acontece isso? Porque culturalmente foi envolvendo os artistas, foi envolvendo a rede hoteleira, foi envolvendo os empresários de evento, de serviço, de prestação de serviço, os bares e restaurantes. Hotelaria, tudo. Né? Tudo que está ligado no segmento. Então é isso que a gente quer trazer e enraizar cada vez. Trazer grandes eventos corporativos para Goiânia. Nós tentamos trazer o Web Summit para o Brasil. Opa! Perdemos para o Rio de Janeiro, mas foi por pouco. Olha isso. Que nós não trouxemos. Vai ser o Web Summit Rio agora, dia 1, 2 e 3 e 4 de maio. Vai ser a primeira versão aqui no Brasil. Mas bateu na trave. Mas pode ser que tenha outros. Nós estamos trabalhando para trazer eventos corporativos na área de saúde, na área de tecnologia, na área... Né, assim, nós somos o estado de Goiás. A gente tem, né? A gente é referência, né, em eventos corporativos. Depende. Aí a gente tem que trazer, que é uma das nossas missões, trazer investimento de fora, ou grandes empresários, ou empresários pequenos que querem começar o seu negócio para empreender no turismo e no serviço. Nós não trouxemos a Web Summit para o Brasil, para Goiânia, por falta de estrutura. Nós não tínhamos aqui uma cobertura com mais de 30 mil metros quadrados para abraçar o evento. Nós não tínhamos em Goiânia mais de 25 mil leitos que eles exigem. Né? Teria que ser mais de 25 mil leitos dos hotéis, né? Aí teria que usar Trindade, usar Anápolis, usar não sei o quê. Então isso foi algumas coisas. O transporte público também atrapalhou um pouquinho. Então é isso que nós vamos fazer. E hoje a gente tem muitos leitos. Para você ter uma ideia, Rubens, Porto Seguro, que é desse tamanhozinho, tem 33 mil leitos. Goiânia está com 20 mil. 20 mil. Hoje, que quando a gente trouxe o Cardiologia, que é o maior evento na área médica do mundo, para Goiânia a gente tinha 8 mil leitos. Mas acho que para... A gente colocou motéis, Trindade. Mas um evento desse porte, agora, não pode fazer isso. Nós somos tão empreendedores que o nosso jeitinho de resolver as coisas... A gente tem que começar, como uma entidade, a apoiar esses segmentos e essas instituições para que elas falem assim, não, peraí, nosso foco é trazer eventos com mais de 20 mil leitos? Então tá bom. O que a gente precisa? A gente precisa melhorar a malha, né, de mobilidade, cidade inteligente, o transporte público é muito segurança importante. Melhorou muito, a gente... Melhorou, graças a Então, Deus. assim, mas é uma gama de coisas, né? A gente tem uma cesta cheia de trabalho para o segmento, e isso também faz parte do nosso planejamento aí para os próximos anos. É isso aí, viu, gente? A gente o agradece, papo tá né? bom, tá gostoso, nós soubemos um pouquinho da história. Agora todo mundo entendeu tantos maravilhosa. adjetivos que foram usados antes, né, da apresentação dele, né, Zé? Verdade. Né, Rose? Um pouquinho dessa história maravilhosa de vida de Rubens Filete. E só nos resta, na realidade, agradecer Demais, do fundo da alma toda essa lição de vida, porque é uma lição de vida mesmo. Realmente. Uma criatura que começa lá embaixo e vai galgando espaço por espaço até chegar à presidência de duas das mais representativas entidades que nós temos no estado de Goiás e no Brasil também. E a gente fica muito agradecido. Em uma hora eu aprendi muito, viu, Rubens? Muito pode obrigada, ter realmente. certeza absoluta disso. É uma referência, né, que eu pelo menos vou falar por mim, que toda vez que eu olhar você, tipo, eu vou falar novamente, eu conto sempre essa história, que nós nos conhecemos, nós três aqui, sentados numa mesa à espera de uma entrevista, eu com a minha cara de pau de sempre, né, gente? Todo mundo já conhece. Eu sentei, olhei pro Rubens e falei assim...
você tá esperando o quê? Aí ele, eu vou ser entrevistada. Eu, ela também vai ser, porque sempre ela, eu não era nada. Aí ela também vai ser. Você chama como? Aí ele, Rubens. Eu falei, eu sou Rose Páscoa. Aí depois, você trabalha onde? Ele Eu tava sou com um presidente. botãozinho, né, da E eu CIEG. falei, porque eu tinha trabalhado na SEG, então assim, eu comecei a ter comichão, né? Falei, você trabalha onde? Só pra ver o que ele falava. Ele falou, eu sou presidente da SEG. Eu, nossa! Aí, enfim, foi por isso que eu comecei com a história que ele olha a gente no olho, independente de saber quem é ou deixa de ser, Verdade. independente de título. E é isso que faz você ser um ser humano incrível. Hoje eu estou presidente, eu não sou presidente. Então, um dia eu vou sair sobre e vou isso. continuar sendo o Rubens que eu sou todos os dias. Graças a Deus. Amém. Um cara que às vezes é intempestivo, nos momentos que tem que ser intempestivos ou não. Um cara que é muito Tem Que Vamos extrovertido conhecer. acorda nos da momentos. maneira como a Feliz. filha e o filho No 12. pega e diz, né? Então, É. assim, eu sou desse jeito e eu quero ser um ser melhor a cada dia, né? Eu que aprendi com todos vocês aqui hoje, mais uma lição de vida aí do que vocês fazem, e eu tô aqui para apoiar. Minha missão nessa vida é ajudar, independente se vai dar certo, se não vai dar certo, porque o sonho sonhado junto. Verdade. A gente É só tem a verdade. agradecer. Ele tem mais força, É, né? então, todos nós estamos no mesmo barco. A gente tem que sair do outro lado cada vez mais forte. Eu agradeço a todos vocês, né? A gente que porque, agradece. porque esse momento para mim aqui A é Expocast muito tá- positivo. E eu quero dizer a vocês também, para a gente poder finalizar esse Expocast, que você pode ver essa reportagem nossa, entre aspas, né? Porque foi uma lição de vida a mais, que vocês possam acessar o nosso canal do YouTube do programa Pelos Bares da Vida, que já estará lá, com certeza. E a Rose vai falar onde nós podemos também encontrar esse Expocast. Paizão, posso só falar uma coisa? Você deixa? Fala. Gente, eu vou apanhar depois desse podcast, porque vocês viram, eu interrompi ele na hora mais séria que ele tava. Mas eu sou dessa e ele é pai, né? Pai, a gente sempre perdoa. E, ó, já tá sorrindo, ó. Já nem vou apanhar mais. Enfim, vocês vão ver esse bate-papo maravilhoso com o Rubens Filete. Eu sempre chamei ele de Rubens Filete, você acredita? Aí depois eu vi escrito Filete. Com o Rubens Filete, essa pessoa incrível, no canal do YouTube Expocast, simples, do jeito que tá aqui na tela. E também nós vamos deixar flashes, cortes lá no Instagram para vocês verem. E, por favor, sigam Pelos Bares da Vida, do nosso querido e amado José Guilherme Chuan, o No meu canal paizão. do YouTube, que vale a pena, viu, gente? Exatamente. Essa lição de vida é mais uma que vai estar contida dentro desse nosso canal. Sacramentada. Já que vocês estão fazendo propaganda, quer saber um pouco mais sobre a CIEG Online, Isso mesmo. da Facieste, um pouquinho da Facieste, saber um pouquinho mais do Rubens, R Filete no Instagram. A gente tem também no compartilha, Facebook, né? e agora eu sou TikToker, né? Ah! Sou um cara moderno, eu sou um cara da onda. E aí, É. e para ajudar vocês, eu vou deixar tudo isso que o Rubens falou lá no Instagram do Expocast. Vou deixar os endereços, os links, para vocês acessarem tudo que tem a ver com o Rubens Filete, para vocês acompanharem, porque tem muita coisa legal por aí. E até a próxima semana com mais novidades, com mais convidados também muito especiais, do tipo de Rubens Filete, que nos deu a honra dessa exposição e dessa lição de vida. É isso Até aí. a próxima. Tchau.